Foi muito abençoado através dos louvores hoje. Glória a Deus. Pode soltar o tema, por favor, meu xará? Imediatistas. Está ali no singular, mas podemos colocar também no plural, imediatistas, porque muitas das vezes nós somos pessoas que queremos tudo no nosso tempo, queremos fazer tudo da nossa maneira, e hoje Deus vai falar um pouco aos nossos corações através dessa palavra. Sei que a igreja está lotada, temos irmãos chegando agora, mas vamos procurar já ficar em silêncio para poder ajudar aqui. E nós vamos começar a nossa palavra numa passagem bem clássica que eu acho que 99% da igreja conhece, que está lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Amém? Podemos ler? Quem tiver sem Bíblia, acompanhe no telão. Tudo tem o seu... Lindão, vamos até o 8, beleza? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e também tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Queria começar com Eclesiastes 3, acho que todos aqui já conhecem, simplesmente para poder falar que Deus estabeleceu um propósito para todas as coisas, e para todo o tempo debaixo do céu, e isso já determina e diz que nós devemos fazer tudo no tempo de Deus, devemos fazer tudo da maneira de Deus. Porém, muitas das vezes nós somos apressados, nós não conseguimos esperar o tempo da promessa se cumprir. Muitos de nós estamos sempre em oração por algum familiar, por algum amigo que está afastado do caminho, e às vezes não temos paciência, achamos que é muito difícil de converter aquela pessoa, muito difícil de trazer um familiar para a igreja junto conosco, mas nos esquecemos que quando foi a nossa vez, nós também demoramos, talvez, para poder chegar. Alguns podem ter vindo mais rápido, outros podem ser de berços evangélicos, mas nem todos têm uma facilidade para se converter. Talvez muitos aqui estudam para concurso e querem muito passar numa prova, e aí quando não vem o resultado esperado, e aí você fica se lamentando e pensando, Deus, mas quando é que vai acontecer? Quando é que vai chegar? Mas eu tenho certeza de uma coisa, se Deus prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Deus, Ele é fiel para cumprir toda a boa palavra que Ele prometeu para a nossa vida. Só que nós devemos, claro, fazer a nossa parte, porque sem a nossa parte, Deus não vai fazer nada se nós não colaborarmos, porque Deus, quando mandou Jonas ir para Nínive, Ele foi para o lado contrário. Ele pegou um navio, pagou do seu próprio bolso e foi para a cidade contrária. Para que o propósito de Deus estabelecesse na vida dele, acontecesse naquela cidade, ele deveria colaborar e fazer também a parte dele. E aí nós já conhecemos a história, não é nem nela que eu quero entrar, mas só quero citar aqui porque muitas das vezes nós achamos que aguardar o tempo de Deus é demorado, mas nós pagamos com o nosso próprio bolso o nosso pecado, financiamos coisas ilícitas para poder nos afastar da presença de Deus e nos levar para um caminho que não é da vontade dele. E muitas das vezes acabamos queimando etapa e temos que fazer um caminho de volta, e nós acabamos ficando atrasados, e demora muito mais para poder as coisas acontecerem. Não foi porque o tempo de Deus demorou, mas porque nós mesmos impedimos que o tempo de Deus se cumprisse
em um projeto na nossa vida por decisões erradas que nós tomamos, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora, nós não sabemos aguardar e esperar o tempo de Deus. E nós vamos falar de uma história aqui que todo mundo já está cansado de saber, mas que a gente insiste em errar como aquele povo errava. Que nós vamos abrir agora lá em Êxodo, capítulo 16, vamos ler primeiro o versículo 3 e 4. Amém. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Quem? O povo. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. 4. Então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Pode voltar no 3, por favor? Ali o povo estava no deserto, foi liberto da escravidão e estavam indo rumo à terra prometida, tudo aquilo que eles sonharam durante toda a vida. E aí muitas das vezes a gente chega e fala: poxa Deus, eu tenho um sonho de abrir um comércio, eu tenho um sonho de ser médico, eu tenho um sonho de ser militar, eu tenho um sonho de fazer diversas coisas, ou meu sonho talvez seja ser um pastor um dia, seja ter uma família. E aí Deus ouve o nosso pedido, atende e coloca a gente no propósito, no caminho, para trilhar, para construir aquilo que a gente está buscando. E no meio de todo o trajeto existem dificuldades. Ou existe alguém que conseguiu realizar algum sonho aqui de mão beijada? Tem alguém aqui? A gente tem que suar, tem que ralar muito para poder conseguir conquistar os nossos sonhos. E aí Deus tira aquele povo das mãos de Faraó e o povo vai pelo deserto. E aí o povo começa a se queixar, começa a murmurar, porque estavam com saudade das carnes, das cebolas que eles tinham na panela. E quantas vezes a gente não se queixa? Caramba, quando eu trabalhava naquela empresa, eu fazia aquele esquema ali, eu tinha sempre um dinheiro sobrando para tomar uma cerveja, não sei, para fazer qualquer tipo de coisa errada. E aí, está na presença de Deus hoje, restaurado, curado, família na presença, mas sente falta daquilo que o mundo proporcionava. Assim era aquele povo. Quantas vezes nós não olhamos para aquele povo e pensado: caramba, Deus tirou o povo da mão de Faraó, eles eram escravos, trabalhavam por comida, mas muitas das vezes o nosso pensamento é igual daquele povo, só muda a configuração e a época. Muitas das vezes nós somos iguais, porque nós sentimos falta da facilidade que nós tínhamos e achamos que o evangelho é difícil, mas não é difícil. Nós que deixamos de fazer coisas erradas, nós que deixamos de fazer coisas ilícitas para poder fazer aquilo que é justo, para fazer o que é lícito. E muitas das vezes reclamamos do que tinham quando éramos escravos do pecado, quando éramos escravos do mundo. Aquele povo era escravo fisicamente, mas quantas vezes nós não fomos escravos espiritualmente falando, e às vezes reclamamos daquilo que tínhamos quando nós éramos escravos também. Lindão, vamos lá para o versículo 11, por favor. O Senhor disse a Moisés: ouvi a queixa dos israelitas, agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade, assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E na nossa vida, como todo cristão que eu posso afirmar que podemos ter dificuldades, podemos passar pelo que for, mas eu creio que Deus não deixa faltar nada aqui para ninguém. Eu creio que nós muitas das vezes não alcançamos ainda aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos, mas com certeza aquilo que a gente precisa, Deus provê a cada dia. Pode pular para o 13, irmão, por favor. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte,
Os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Que é o significado, a tradução de maná, o famoso maná que a gente sempre conhece e ouve falar. Pois não faziam ideia do que era, e Moisés lhe disse: este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor: cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse: não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Ali no 18, nós vimos que Deus, usou Moisés para ordenar ao povo que cada um pegasse a quantidade necessária para que pudessem ter para as suas famílias. Para aquele dia, o maná era provisão diária. Então o povo deveria comer, se saciar, e no outro dia Deus ia mandar, porque ali eles já tiveram uma prova que eles tinham Deus com eles, porque Ele fez brotar aquele alimento de onde não existia. Eles viram com seus próprios olhos. Eles não precisaram nem ter fé, porque a fé é você ter a certeza daquilo que você ainda nem viu. Eles já conseguiram visualizar com os próprios olhos, e mesmo assim, muitos quiseram guardar. Às vezes, a gente não quer esperar o tempo de Deus para se cumprir, mas às vezes tem coisas de Deus que vêm para a nossa vida, e a gente quer ficar guardando para o dia seguinte. Às vezes você tem alguma coisa que Deus manda você repartir com o irmão, porque ele está precisando, mas a gente pensa: poxa, se eu der para o meu irmão, vou ficar sem, vai faltar para mim. Mas cara, aquele que chamou, aquele que mandou, garante. Se Deus mandou, colocou no seu coração, cara, vai lá e faz. E aquele povo deixou até de se fartar. Eu acredito que eles tiveram até fome, só para poder descumprir aquilo que Moisés falou, porque se o maná foi exatamente na quantidade necessária para o dia, cada pessoa de cada família tinha que comer a sua porção diariamente para se nutrir e seguir a caminhada no deserto. Mas eles preferiam guardar, comiam de menos. Eu acredito que ficavam até com fome porque não comiam o necessário, mas não queriam confiar em Deus. E a gente faz muito isso, porque Deus dá uma palavra, fala que a nossa promessa vai se cumprir, e nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço. A gente tem pastores que nos orientam, nos auxiliam e falam: vai pela direita, mas a gente pensa: poxa, se eu for pela esquerda me parece melhor, vou pela esquerda, aí depois dá errado. Mas quando a gente segue uma orientação de nossos superiores, por mais que pareça loucura na nossa cabeça, quem está acima de nós sempre vai ter uma visão além. Então nós precisamos obedecer e nos sujeitarmos às autoridades, seja ela na igreja, na escola, no trabalho, onde quer que seja. O meu patrão, poxa, é um vacilão, ele só quer me sugar. Mas às vezes ele está te dando alguma coisa para você executar, execute com excelência, faça como se fosse para Deus, porque com certeza Deus vai usar um dia a vida daquele homem para poder abençoar a sua vida. Mas se a gente fizer pensando que, é só um homem, como que Deus vai usar a vida dele para te abençoar se você está fazendo de qualquer jeito? E é muito fácil nós chegarmos aqui e criticar aquele povo. Deus estava lá e eles guardaram, poxa, eu nunca ia fazer isso, mas
a gente faz isso na nossa vida até hoje. A única diferença é que a gente está vivendo em 2024 depois de Cristo e não está lá no deserto. Essa é a diferença na nossa vida, porque nós somos muito imediatistas, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora e não queremos aguardar o tempo de Deus na nossa vida. E se um cristão que diz viver pela fé não souber esperar o tempo de Deus, que fé é essa que nós temos? Nem aquela fé do tamanho de grão de mostarda a gente não tem. Porque se aquela fé era capaz de transportar um monte de um lado para o outro, imagina a gente, nós estamos negativos. Então, Deus nos dá a oportunidade hoje de nós fazermos um caminho de volta, de nós parar de pensarmos que devemos correr, fazer com a força do nosso braço. Nós devemos sim fazer a nossa parte. Assim como aquele povo estava no deserto, eu imagino que não era fácil caminhar no deserto durante bastante tempo para chegar na terra prometida, mas pode estar sendo difícil, pode estar sendo dolorido. Se nós continuarmos fazendo a nossa parte, eu creio que com certeza Deus já fez a dele. Amém? Pode aplaudir o Senhor então, para beber uma aguinha aqui. Amém. E agora, continuando, eu queria abrir lá em Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Amém. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Pode deixar no 1 por enquanto, irmão, por favor. E o que mais me pegou nesse versículo, cara, não tem nem como eu continuar, porque o povo, quando quer fazer besteira mesmo, quando a gente quer pecar, a gente não quer nem saber das nossas autoridades, a gente não quer saber do líder, a gente não quer saber do pastor, a gente não quer saber de Deus. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, como se fosse qualquer um, como se fosse um homem desprezível, tipo, aquele Moisés lá, aquele qualquer, foi o responsável por libertar o povo, tirar o povo do deserto, tirar eles das mãos de Faraó, e o povo estava tratando ele como qualquer um. E aí, às vezes, a gente quer pecar e pensar, pastor não manda na minha vida não é ele que paga meus boletos, não é ele que está cuidando de mim, ele só fala o que ele quer lá, vou fazer o que eu bem entendo e acho melhor. E é assim que a gente age, quebrando todos os princípios de Deus, quebrando tudo aquilo que a gente recebe de ensinamento dos nossos pastores, porque achamos que somos donos da nossa verdade. E se formos donos de alguma coisa, só da nossa verdade mesmo, porque de Deus e a verdade mesmo nós estamos longe. Pode passar para o 2, por favor, irmão. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Para você ver, quando a gente quer pecar, cara, a gente, às vezes, para ofertar na casa de Deus, não vou nem falar de oferta, mas a gente ofertar, fazer algo, a Igreja das Crianças, que tem vários projetos lá lindos, a gente pensa 2 vezes, mas na hora da gente pecar, a gente não está nem aí, a gente gasta o que for. É isso que o povo fez. Tiraram todos os pertences que eles tinham de ouro para poder adorar outros deuses, para poder idolatrar. Ou seja, muitas das vezes a gente reclama, a igreja tem muito evento, às vezes pensa, vou gastar meu dinheiro de Uber, mas cara, quando a gente estava lá fora, a gente não media esforços para poder gastar dinheiro, seja lá com o que fosse, e gastava muito, muito mais rápido. Não tem nem comparação. Pode passar para o 4, por favor, irmão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor.
E aí a gente olhando esse texto, eu já pensei algumas vezes, poxa, esse povo era maluco, tinha um Deus que trabalhava ao favor deles, tinha um profeta, mas fizeram um bezerro de ouro para adorar. A gente olha e pensa, caramba, nada a ver. Mas aquilo era um costume da época, um costume pagão, né, para deixar bem claro. Eles faziam deuses, estátuas, e as adoravam. E a gente pensa, pô, que loucura, eu nunca vou fazer um bezerro de ouro. Mas qual que é o nosso, trazendo para os dias de hoje, qual que é o bezerro de ouro na nossa atualidade? É uma mulher? É um trabalho? É uma... Enfim, está na internet. Mas é uma fornicação que não quer esperar, não quer fazer uma corte. Às vezes você é doido para poder fazer parte de um ministério na igreja, mas chega aqui e fala, não faz parte do ministério porque simplesmente não quer fazer uma corte, não quer se submeter a ter um relacionamento santo. Isso é ser o bezerro de ouro. Às vezes a gente pode achar maluquice, adorar um bezerro, poxa, eu nunca vou fazer isso, mas naquela época era muito comum, era um costume pagão. Mas qual é o nosso costume? O nosso não, o nosso antigo costume, que muitas das vezes, quando estamos nos afastando da presença de Deus, nós fazemos. Quantas vezes alguns podem não ter recebido um troco a mais num supermercado e ter ido embora? Isso é um bezerro de ouro, irmão. É a gente dar vazão à nossa carne e fazer aquilo que é errado, sabendo que é errado. Isso que é o pior. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, ou seja, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. O Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. 8. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem, ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. E infelizmente isso não é uma novidade para a gente. Quantas vezes um líder, um pastor fala, fulano, poxa, não faz isso, cara, isso vai fazer mal para você. Mas a gente insiste em pecar, insiste em não ouvir a voz e fazer ao contrário, por uma, por duas, três, até a gente quebrar a cara. E assim era o povo. Eles se desviaram porque Moisés estava demorando, porque eles queriam Moisés à disposição dele. Eles não queriam Moisés para orientar a terra prometida, eles queriam que Moisés fosse um gênio da lâmpada, que estivesse ali em todos os momentos para poder atender ele. Vou esfregar aqui, Moisés, eu quero isso. Assim como foi lá com o maná, nós não estamos comendo. Moisés falou com Deus, Deus proveu o maná e o povo se alimentou. E cara, infelizmente na nossa vida, ou felizmente, senão nós nos perderíamos, nada é da nossa maneira e a gente não vai ter tudo na mão o tempo todo. A gente tem que esperar e saber aguardar o tempo de Deus. Muitas das vezes nós temos que orar, nós temos que buscar, parece que a resposta não vem, mas nós vamos, abre agora no Salmos 40, por favor, lembrando do meu amigo Paizão, como dizia o salmista Paizão, já para chegar nessa parte, e nós não temos paciência, cara, para esperar, nós não sabemos aguardar o tempo de Deus, nós achamos que Deus tem que ser o nosso servo e não nós sermos servos dele. A gente quer inverter as coisas, a gente quer inverter o papel, mas Deus não está aqui para servir a gente está aqui para servir a Deus. E como diz aí no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor, mas nós devemos aguardar com paciência. Nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo na nossa hora e na nossa maneira, cara, não funciona dessa forma. E só que Deus, como é misericordioso e bondoso, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos,
Deus nos dá as oportunidades de voltarmos atrás. E eu estou aqui hoje para poder ser boca de Deus nessa casa e mostrar o quanto às vezes nós somos egoístas, o quanto nós somos, como diz o tema, imediatistas. Quantas vezes, cara, a gente não quer que Deus faça tudo do nosso jeito, a gente quer tudo para a hora, cara, e não é assim que funciona. Eu acho que o maior mandamento do cristão, cara, é a fé. A maior ordenança que Deus nos deu é ter fé, porque se nós aguardamos a volta de Cristo, que nós não vemos, mas nós cremos e nós vivemos por isso. Senão você está sentado aqui nessa cadeira para quê? Você vai vir quarto e domingo, vai tirar do seu tempo, vai vir do trabalho cansado para quê? À toa? Não, porque a gente aguarda com esperança pela nossa coroa da vida. E essa coroa da vida, alguém já viu como que é o céu? Não, nós não vimos, fisicamente falando, mas nós cremos e temos certeza daquilo que nos aguarda. E se a gente não tiver fé e não souber esperar, nem a salvação a gente vai adquirir, quem dirá outras coisas. E se nós não estamos aqui nessa casa para ser salvo, eu não sei mais para que a gente está, cara. É melhor ir logo lá para fora e se perder de vez, porque o que adianta a gente vir para a igreja quarta, domingo, ir para uma célula na quinta-feira, ir para um sexta-feira, e a gente viver uma vida contrária ao que diz o Evangelho, cara. Você só está perdendo tempo aqui, vai se lambuzar de vez. Mas não, nós somos uma geração, cara, que persevera e que está aqui aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para buscar a amada igreja, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E como hoje eu só tenho meia hora, meu tempo já está se encerrando. Aleluia. Então, para finalizar, amém. Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Esse versículo nos ensina e nos mostra como que é o tempo de Deus e também a paciência dele conosco. E diz assim: logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, Ele é paciente por causa de nós. Não deseja que nenhum de nós sejamos destruídos, mas que todos nós venhamos nos arrepender. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Pode se colocar de pé no seu lugar. Como diz o versículo, Deus não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então que hoje nós possamos nos arrepender, nós possamos pensar da forma que nós vivemos a nossa vida, se nós temos aguardado o tempo de Deus. É uma palavra de reflexão mesmo, mesmo para nós que somos cristãos, que vivemos uma vida em santidade. Tem vezes que nós estamos ansiosos, queremos fazer as coisas da nossa maneira, e Deus está aqui para nos mostrar nessa noite que é tudo no tempo dele, e que nós não devemos ser imediatistas, que nós devemos aguardar com paciência no Senhor. E como diz no final do versículo, que o desejo do Senhor é que todos se arrependam. Então, se há alguma coisa dentro de nós, a gente fazendo essa autoanálise, que a gente precisa se arrepender, que nós venhamos nos arrepender, venhamos nos arrepender. O louvor vai cantar um louvor agora, e que nós venhamos usar esse louvor durante esse momento como uma reflexão. Se você quiser orar, pedir perdão a Deus, se você quiser buscar, busque, fique à vontade para poder fazer o que você quiser, aquilo que Deus colocou no seu coração, se Ele te lembrou de alguma coisa nesse momento, amém? Aleluias! Te exaltamos, Senhor, nessa casa, Pai. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Jesus.
Tu és bem-vindo, Pai. Tu já está aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor faça nos arrependermos, Pai, de queremos viver somente, Pai, da nossa maneira, Pai. E que nós venhamos enxergar com os Teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quando ouvi a Tua voz, tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. Do anseio de minha alma me ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus para exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Voz tocou meu coração, uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma me ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus posso esperar. O tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus pras minhas promessas, o tempo de Deus pra minha cura, o tempo de Deus pra exaltar, o tempo de Deus posso esperar. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, te entregar todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, Pai. Queremos lançar tudo sobre Ti, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai. Então nessa noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha arrancar toda a nossa vontade, Pai, de vivermos pelas nossas maneiras, Pai, pelo nosso tempo. E nós queremos, Pai, ser amigos do Teu tempo, Pai. Queremos viver o Teu Kairos para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se nós temos falhado, Pai, nisso, que o nosso tempo venha, nós viemos aguardar, Pai, e esperar com paciência em Ti, Pai. Ajuda a Tua igreja, Pai, a aguardar todos os Teus projetos, Pai, para nossas vidas, Pai. Assim como nós aguardamos, Pai, firmemente a nossa salvação, Pai. Assim como esperamos, Senhor, nos assentar naquela mesa, nas bodas do Cordeiro, Pai, estarmos contigo. Que assim, Pai, nós viemos ser pacientes também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua igreja, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra.
e queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor já fez nesse culto, Pai, e pela palavra que ainda será ministrada nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tempo de Deus traz minhas promessas. O tempo de Deus pra minha cura. O tempo de Deus pra me exaltar. O tempo de Deus, posso esperar. Declare isso, vai, querido. O Senhor tem o tempo certo para realizar as promessas dele. O tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para as minhas promessas. O tempo de Deus vai me curar. O tempo de Deus vai exaltar. O tempo de Deus, você esperar. Esperei com paciência no Senhor. Quem está esperando alguma coisa no Senhor, querido? Quem está esperando alguma coisa no Senhor? O Salmo 40, como o Fabrício relatou aqui, esperei com paciência pelo Senhor, que se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Em Êxodo, o Senhor ouviu o clamor e falou: todo dia, entardecer, o maná vai vir e o pão pela manhã também vai vir. Não se preocupe nem com a noite, nem com o dia, porque o Senhor já está providenciando tudo na tua vida, querido. Tudo. Para você que está olhando e está falando assim: não há saída para mim. Eu tenho esperado, Senhor, pastor, mas está difícil. Eu tenho clamado, mas o Senhor não tem ouvido. Eu já estou no fundo do poço. Fique tranquilo, porque o mesmo Senhor hoje está ouvindo o teu clamor, e Ele manda te dizer nessa noite. Coloca o Salmo 40, versículo 2. Esse salmo é para você, querido. Eu não sei como tu chegou aqui nessa noite, mas Ele está dizendo para você nessa noite: tirou-me do poço de desespero. Eu não sei qual é o teu desespero, mas Ele já está falando para a tua vida. Tirou, Ele já tirou. Você não veio aqui nessa noite à toa. Essa noite é para você. Ele já tirou o teu desespero. Não precisa se preocupar. Descansa, confia que o mais Ele fará. O mais Ele fará. Confia, descansa. De um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha, a rocha, Cristo Jesus. Hoje o Senhor está começando algo novo, querido, e firmou meus passos. Os teus passos estão firmes na rocha, na rocha, na rocha. Permaneça, querido, descanse, fique em paz. Hoje o Senhor preparou essa noite para você. Eu não sei se você está entendendo, querido. Pode clamar e confiar. Hoje tu vai sair andando sobre a rocha. Não tem mais lama. Não tem mais lama, é rocha, querido. É a palavra, é a certeza do que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Oh! E aplaudindo o Senhor, vamos receber Bruno Molina. Aleluia! Pode aplaudir mais forte, igreja, amém? Eita! Eu creio! Glória a Deus! Amém, irmãos? Estou me adaptando aqui com tablet, agora a gente está mais tecnológico, né? Então aqui você vê que eu fiquei um pouquinho enrolado aqui para ajeitar o negócio, mas deu certo, deu bom, Thiago, deu bom, né? Aleluia, pode se assentar. Para quem não me conhece, né? O pastor Sérgio falou agora, Bruno Molina, vulgo Cabeção. É isso aí, irmão, a gente tem que aturar, atura ou surta, né? Cada apelido que eu recebo aqui nessa igreja, né? Eu já falei uma vez, acho que foi até no último encontro, que eu acho que o zoar aquele que tem uma cabeça mais avantajada, acho que é a coisa mais fácil, né? Tem apelido para tudo.
Então, assim, pastor Alexandre brinca demais, caixa d'água. Pastor Cássio também tem um apelido, porque eu ri demais com esse, cara. Quando ele me chamou de cabeça grávida, eu falei, cara, esse eu nunca ouvi, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é maneiro demais. Eu levo de boa, porque, assim, se eu levar a sério, dá ruim, irmão. Dá ruim, eu não saio de casa. Graças a Deus que eu olho no espelho, eu falo assim, cara, não sei o que esse pessoal vê, cabeça grande. Cabeça grande que, irmão? Bonito aqui, casado com a mulher mais linda, a mais bela entre todas as mulheres, irmão. Essa aí é top demais. Deus me presenteou, me deu. Ainda bem que eu não fui imediato. Se eu fosse imediato, fazendo a minha vontade, se eu fosse uma pessoa imediatista, ia dar ruim, Tiago. Esperei no Senhor com paciência, orei mais um pouco, jejuei, e Deus me deu essa bênção na minha vida. Amém, irmão? Então, muito prazer. Aos 19 que estão vindo pela primeira vez, é um prazer falar com vocês pela primeira vez. Ou então você que já faz parte da Hellbot aí há um tempinho, nunca me viu, né, ministrar. Estou falando para vocês, talvez a primeira vez também, mas glória a Deus por isso, tá bom? Espero que a gente possa ter uma noite, continuar com a nossa noite maravilhosa, com o nosso líder Fabrício Pérez, continuar essa ministração em que Deus tem falado aos nossos corações, amém? Pergunta para essa pessoa aí do seu lado se ela é uma imediatista. Fala, você é uma pessoa imediatista? É? E aí, se identificou? Qual foi a resposta dela? Se a pessoa do teu lado falou que é, faz assim, denuncia aí, cagueta ela. Isso aí. Agora, quem falou que não? Faz assim, se a pessoa do teu lado falou que não é, eu duvido, irmão. No fundo, todo mundo tem um pouquinho disso. A gente espera de Deus assim, cara, é incrível, parece que a gente se converteu. É só interagir com a galera aí, ó, já se solta. Mas amém. Então, assim, parece que a gente se converteu hoje e amanhã a gente já está cobrando de Deus, a gente já quer algo de imediato, a gente já quer algo, sabe, para ontem. E essa nossa correria, eu vejo que a gente é bombardeado diariamente. A gente é bombardeado com notícias, com muita coisa, com muita informação, o nosso trabalho, a nossa correria, e a gente transiciona isso também para Deus, que a gente quer a correria, que a gente quer que Deus faça logo. A gente orou hoje e amanhã a gente já quer uma resposta. E muitas das vezes o silêncio é a resposta também para a gente. Então Deus, ele, às vezes, tem maneiras de falar com a gente. E às vezes a gente quer no nosso tempo e a gente se frustra com isso. Eu quero ler rapidamente com vocês o significado de imediatista. Para quem está anotando, olha o que significa imediatista. Olha que forte isso aqui. Quem se comporta, que se comporta sem se preocupar com as consequências de seus próprios atos. Eu vou repetir mais uma vez o significado de imediatista. Que se comporta sem se preocupar com as consequências dos seus próprios atos. Olha que responsabilidade, olha que incrível isso aqui. Você ser uma pessoa imediatista que você não se preocupa com os seus próprios atos. Aí você vê que já tem um problema aí. Então o nosso tema é imediatista. E a gente vai usar o texto base muito conhecido. A gente vai dar sequência a essa mensagem. E eu queria que vocês abrissem lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 11. Lucas, capítulo 19, versículo 11. É uma parábola muito bem conhecida, tá bom? E Deus, ele colocou essa mensagem no meu coração. Eu já contei também, não sei se foi na cela, não sei se foi em algum lugar, agora eu não lembro. Eu sei que eu já falei isso uma vez, não sei se foi no sexta-feira, mas eu me lembro que, quantos aqui tem habilitação aí? Aleluia, tirou onda, amor. Fresquinha a habilitação a dela. Fresquinho, irmão, um perigo, deixar o carro ali, vai lá, amor. Aí ela falou, hoje eu vou no shopping. Falei, vai andando, né, amor? O shopping é pertinho de casa, né? Brincadeira, irmão. Olha só, a esposa tira onda, cara. Tira onda. Agora tem que levantar a bola dela, né? Eu chegar em casa, né? Tá louco? Vou dar esse mole. É ruim. Vou dar esse mole, nada. Mas brincadeira, ela dirige muito bem, cara. Eu falo, cara, tirou a habilitação agora quantos meses, amor? 3 meses. 3 meses. Pai, Filho e Espírito Santo. E a menina é craque, irmão, dirigindo. Eu fico tranquilão, abaixo o volante. Meu sonho, sair do culto aqui tarde. Cara, fecha a igreja, a gente ainda fica aí, conversa um, conversa com o outro. Eu tô cansadão, trabalho dirigindo. Aí vai, amor, dirige aí. Abaixo lá o banco. E ó, relaxa, irmão. Nada de imediatista, nada de querer muito rápido. Dá na mão dela, que ela chega em casa tranquila. Isso é muito gostoso, cara. Sempre sonhei com isso. Quem vive isso aí? Alguém vive isso aí? Ih, irmão, será que a esposa tá dirigindo bem? Dirige bem, mozinho?
Show? Então tá top. Então vamos lá. Isso é engraçado, cara. Vamos lá. Lucas 19, 11, tá? Vamos lá. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhe uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria... Está muito fraco, pois o povo achava que o reino de Deus começaria... Então já anota aí, o sinal de uma maturidade é a capacidade de esperar algo que virá no futuro. Essa é a capacidade. A maturidade, se você não tiver maturidade para entender, se você pegar uma criança e botar para ela assim, você tem 10 reais hoje ou amanhã ou semana que vem você tem 100 reais. Quantos acham que a criança vai pegar os 10 reais hoje? Quantos acham? Vocês acham que ela vai esperar amanhã para pegar 100? Duvido. A criança não tem essa maturidade, não tem como ela discernir. Ela vai pegar, ela vai escolher logo os 10 reais, porque tá melhor, tá agora, tá fresquinho, eu quero agora, eu quero pegar e gastar. E a gente hoje vive nessa correria que a gente não quer abrir mão de um desconforto para que lá na frente a gente colha coisas melhores. A gente sempre quer atropelar a vontade de Deus. A gente sempre quer colocar a nossa vontade acima de Deus. E quando a gente coloca a nossa vontade acima de Deus, a gente se torna uma pessoa imediata. A gente se torna esse povo imediato, que achou que a presença de Deus, eles acharam que Jesus ele ia se manifestar muito rápido. Que Jesus ia chegar, ia expulsar os romanos, que Jesus ia reinar e que já iria recompensar eles ali, naquele momento. Só que Jesus falou, não, pera, calma. Não é assim, tem um plano, tem um processo a se cumprir. E esse processo é assim na nossa vida também. E quando a gente coloca a nossa vontade, eu vou repetir para que isso fixe bem na sua mente. Quando você coloca a vontade, a sua vontade na frente da de Deus, você atrapalha o propósito na sua vida. Você fica com a visão escura, você fica com a visão, você não tem visão, você fica cego. Porque você colocou na sua cabeça que você quer aquilo, que você espera mais, você quer mais e você quer mais. E quanto mais a gente quer, quanto mais a gente vive na correria, mais no automático a gente fica. É verdade ou não é? E quando a gente fica no automático, eu vivi algo muito incrível da parte de Deus agora há pouco tempo. Que Deus ele colocou algo na minha vida, na vida de outras pessoas também que estavam envolvidas, em que se a gente não tiver sensível, se a gente não tiver conectado com Deus, a gente não consegue perceber, porque a nossa correria, eu falei isso até com o pastor Sérgio, pastor Sérgio, a nossa correria é tanta, o nosso trabalho, sabe, as nossas coisas, a nossa faculdade, o nosso estudo, aquilo que a gente faz, sempre a gente coloca primeiro lugar, cara, sempre o nosso é em primeiro, e Deus ele sempre vem depois. Então se a gente não tiver esse contato, se a gente não tiver essa conexão, a gente não percebe aquilo que Deus está colocando na nossa frente. Às vezes a gente quer uma resposta, mas Deus já deu essa resposta há muito tempo. Mas por quê? Porque está na correria, está no automático, está no automático, está no automático, está no automático. Enquanto a gente estiver no automático, a gente não ouve a voz de Deus, irmão. A gente não tem um ouvido sensível, a gente não tem uma visão aberta para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, abraçar um desconforto hoje para acessar algo melhor no futuro. Amém? Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Eu falei da habilitação, perdão. Eu falei aqui da minha esposa também, né? Eu queria falar, que Deus ele tinha colocado esse tema na minha vida. É que, quantos aqui já passaram pela linha amarela? Linha amarela, vocês conhecem a linha amarela? Quem já passou de carro dirigindo, né? Ou, enfim, passou de Uber, passou de ônibus, sei lá. E... não sei se todos vão saber, mas de manhã até um certo horário, se eu não me engano, às 7 ou 6:30 da manhã, começa uma faixa reversível, uma faixa exclusiva que você vai para a contramão para poder fluir o trânsito melhor. No caso da linha amarela, vai fluir o trânsito melhor para a linha vermelha, para chegar no Fundão, para chegar na Ilha do Governador, Aeroporto Galeão. Você chega primeiro e muito mais rápido. E Deus, o que ele falou comigo nesse dia? É incrível que eu sempre passei por ali e eu sempre dava o mesmo mole, sabe por quê? Porque eu achava que o caminho certo para mim ali, eu era uma pessoa imediata, e eu achava que aquele caminho era mais rápido, mas eu não conseguia enxergar a faixa exclusiva que era aberta naquele determinado horário. E essa faixa, para quem não entende, né, às vezes, Bruno, tá falando meio grego aí comigo, eu não estou entendendo.
E essa faixa, ela é logo depois do pedágio, você tem uma entradinha à esquerda, o muro, é como se o muro fosse quebrado, né, um pedaço ali do muro, e passa um carro por vez e você vai na contramão. São 3 faixas ou 4 pistas, são 3 indo, acho, e 3 voltando, é isso, Fabrício? 4? 3 indo e 3 voltando. Então, ou seja, a pista que está vindo no sentido Barra fica com 2 pistas só, porque uma é exclusiva para você andar na contramão. Não sei se você está entendendo já o que Deus ele quer falar com você. Deus ele vai abrir certo tipo de caminho, Ele vai abrir faixa para você, mas se você não estiver conectado, se você não estiver ligado, você vai achar que aquilo não é para você, você vai achar que aquilo não é a resposta de Deus na sua vida. E quando Deus ele abre esse caminho, quando na linha amarela tem esse caminho para você passar, a impressão é que você vai entrar numa furada, irmão. Sabe por quê? Porque tem 3 pistas indo, e todo mundo passa voado na linha amarela. É 100 por hora ali, o limite máximo, não é isso? 100 por hora. Então os carros passam na bala, irmão. E você está ali devagarinho, porque passa um carro por vez e você vai entrar na contramão. Tu fala, cara, isso aqui não faz sentido. Se a pista que eu estou já está andando rápido, o que eu vou fazer daquele lado de lá? Me fala. Aí foi quando eu tive a ideia, eu me liguei, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque chega lá na frente, as 3 pistas que estão andando no sentido normal mesmo para ir para a linha vermelha, chega lá na frente, ela para tudo, porque o acesso para a Avenida Brasil, enfim, engarrafa tudo, é um engarrafamento, você fica preso. Agora, quem está na faixa exclusiva, irmão, não para de andar, você continua o caminho, e você olha um monte de pessoas ainda paradas, voltando, e você continua o seu caminho, você continua trilhando aquilo que Deus colocou para você fazer. E a conclusão disso tudo que eu quero chegar é exatamente nisso. Se a gente não tiver ligado, conectado, a gente torna uma pessoa imediata e a gente não enxerga aquilo que Deus coloca na nossa vida. Ei, Deus está colocando uma faixa hoje para você passar, irmão. Deus está dando resposta. A faixa exclusiva pode ser uma resposta hoje no seu casamento, pode ser uma resposta hoje no seu trabalho, na sua vida. Fica ligado, abra a sua visão, abra o seu entendimento para você conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aquele povo era um povo imediato. E a gente começa a ter uma visão distorcida, a gente começa a achar que está tudo errado, que nada acontece na nossa vida. A gente começa a achar um monte de coisa, a gente começa a se frustrar. Aquele povo se frustrou porque eles tinham uma visão de Deus totalmente diferente. Eles esperavam um posicionamento de Jesus totalmente diferente. Então eles começaram a se frustrar. E quantos de nós não se frustram também assim? Quantos de nós deixamos, sabe, essa correria, esse dia a dia nosso, sabe, essa coisa que a gente quer tudo correndo, também deixa a gente paralisar a nossa vida. Aí vamos lá seguir do Lucas 19, 12, tá? Versículo 12 agora. Lucas 19, versículo 12. Disse ele, o nobre foi chamado a um país distante para ser coroado a rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, odiava e o enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto que eles haviam lucrado. Ou seja, uma parábola muito bem conhecida. Eu não vou entrar aqui em teologia e tudo mais, explicar essa parábola, não é o contexto para hoje, mas aqui Jesus está contando uma parábola para poder ilustrar. E quem é esse senhor aqui que foi coroado? Alguém sabe me dizer aqui quem que ele está falando? Jesus, o próprio Jesus. Jesus ele foi coroado e aqui logo depois a gente vê que ele entregou o quê? Um dinheiro. Ele entregou uma certa quantia na mão de cada servo. Está aqui, para você, para você. E eu creio que nessa noite também Jesus ele colocou na sua mão algumas coisas, alguns ministérios, alguns trabalhos.
para muitos, creio que para todos, o Espírito Santo que habita dentro de você. Deus, Ele te deu recursos, Ele te deu habilidades, Ele te deu, funções, Ele te deu missão. E a pergunta é, o que a gente está fazendo com aquilo que Deus depositou na nossa mão? O que a gente está fazendo com aquilo que Deus colocou para a gente fazer? Qual é a nossa missão? O que a gente veio fazer? Dinheiro é recurso. Traduzindo, recurso são dons, são tempo. O que você está fazendo? Qual é o tempo que você está investindo? Qual é o tempo que você tem colocado como prioridade? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você está fazendo com as habilidades, com os dons? Agora, recentemente, a gente foi ministrado as dobradinhas também com os pastores e alguns líderes falando sobre os dons. E o que você aproveitou? Qual foi o dom que você pediu? Qual foi o dom que você tem buscado? Ou será que você chegou aqui e pediu a Deus um certo tipo de dom e nada aconteceu e você, chega? Por quê? Imediato. Deus, Ele não te respondeu naquele momento, então já não serve mais. Até quando a gente vai trocar? Até quando a gente vai fazer bezerros de ouro? Fabrício falou isso aqui muito bem. Até quando a gente vai trocar? Deus, Ele não é prostituta. Perdão falar assim. Não estou falando do que elas fazem, mas eu estou falando que quando a gente troca Deus por alguma coisa, a gente está levantando um bezerro na nossa vida. E a gente precisa paralisar, a gente precisa ser uma geração forte, uma geração madura, que entende o tempo de Deus, que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, mas a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar batendo cabeça, irmão. Ou a gente vai ficar 40 anos no deserto. Deus, Ele botou um certo tempo, mas a gente vai continuar insistindo em fazer besteira. Até quando? Deus, Ele fala e fala várias vezes aqui nesse culto, várias e várias vezes nesse altar, independente de pastor, de líder. Cara, como eu já tive medo de subir aqui. Como eu já tive medo de falar em público. Eu sempre falo isso porque, assim, Bruno, você é muito repetido falando disso. Cara, onde Deus mais me tratou foi nisso aqui. Eu chegar e conseguir olhar olho no olho, falar com as pessoas, independente se é a palavra de Deus, e a palavra de Deus eu tinha mais medo ainda, porque eu falei, cara, é uma responsabilidade tanta, e eu não vou conseguir, eu não sou capaz, mas hoje Deus me colocou aqui. Isso é sobrenatural. Você pode ter certeza que isso foi algo que Deus fez na minha vida, Ele mudou. Então vamos continuar aqui, vamos continuar em Lucas 19, agora no versículo 20. Eu vou começar, tá? Você vai pular lá para o versículo 20 e a gente vai inverter aqui. A gente vai começar essa parábola de trás para frente. A gente vai falar primeiro do servo mau. A gente já falou aqui algumas coisas, né? Que o Senhor tinha entregado, tinha confiado alguns recursos para aqueles servos. E também tinha um povo aqui que não queria que ele reinasse, que Jesus reinasse na vida dele. Então a gente falou desses servos que Jesus confiou recursos na mão dele, e também parte desse povo que odiava e não queria que Jesus governasse na vida dele. Às vezes a gente olha esse texto assim, volta lá rapidinho, aqui, deixa eu ver aqui no versículo 14, vê se é isso. Não, versículo 13. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo, invista esse dinheiro. Versículo 14. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer, não queremos que ele seja o nosso rei. Às vezes é muito fácil a gente olhar assim, criticar, falar assim, esse povo aí, como assim, não quer que Jesus governe? É muito fácil a gente falar isso, irmão. Mas e a gente também quando troca? E a gente, quando a gente prefere que as nossas atitudes, ela fala aqui muito mais do que várias palavras. Então, às vezes, a nossa atitude faz com que, não, Jesus, não governa não. Ou então a gente limita, não, até aqui você pode governar. Até na minha vida sentimental, não. Mas na minha vida financeira, na minha vida profissional, você entra, você toca, você faz. Mas a nossa atitude impede, então faz com que a gente se enquadra. Eu não sei se você chegou aqui fazendo parte desse povo, mas hoje Deus, Ele quer te transformar, amém? Então vamos lá para o versículo 20, o terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse, Senhor,
escondia o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Mentira. Mentira, porque Jesus, ele tinha o quê? Aquele senhor, ele tinha entregado, eu vou ler aqui, não precisa abrir, mas Jesus, ele tinha entregado a cada um daqueles servos, lembra que a gente leu esse versículo? Deus, ele tinha entregado a cada um para aqueles servos, e era para quê? A ordem era multiplicar, era investir. Então, como é que ele está falando aqui que ele pegou a parte, esse último servo aqui, esse terceiro, pegou essa quantia recebida que o Senhor tinha dado e escondeu o dinheiro para manter seguro? A ordem foi essa? O Senhor falou assim, pega esse dinheiro e mantém seguro. Guarda ele direitinho, porque pode vir alguém para poder roubar. A ordem era o quê? Pega e multiplica. E o que ele fez? Guardou, ele fez totalmente diferente. Então aqui a gente já vê uma desobediência. E a gente vai ver também que esse servo aqui, ele representa aquelas pessoas que foram alcançadas por Deus. Esse servo representa pessoas que tiveram encontro com Deus, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que tiveram relacionamento com Jesus, mas decidiram o que? Fazer diferente, decidiram, fazer tudo ao contrário daquilo que o Senhor tinha falado para fazer. E a gente vê que se Deus te chamou para perder a sua vida, Deus te chamou para perder a sua vida para que muitos sejam salvos. E se esse servo não gastou o seu tempo multiplicando essa quantia, o que ele fez? Multiplicou o quê? Nada. Ele gastou o tempo dele pensando na sua vida, pensou no agora, ele queria ter uma boa vida agora, ele não queria ter o processo da multiplicação, ele não queria cumprir, se esforçar para fazer o melhor para o seu Senhor, porque Deus tinha dado aquela ordem para poder multiplicar, mas ele falou, não, eu vou primeiro viver a minha vida, eu vou primeiro ver o meu lado, eu vou primeiro ver o meu trabalho, e investiu o tempo dele, cada vez mais naquilo que ele queria, então era interesse próprio. Ele usou aquilo que Deus tinha dado para a vida dele, ele usou para benefício dele, benefício próprio. Ele não queria mais saber daquilo que o Senhor tinha colocado para ele fazer. Ele falou, não vale a pena. Não vale a pena eu perder meu tempo na igreja, não vale a pena eu perder meu tempo indo para a cela, não vale a pena eu falar da palavra de Deus, eu vou viver a minha vida. Imediato. Enquanto a gente for essa pessoa imediata, a gente vai sempre olhar a nossa vida. A prioridade vai sempre ser a nossa vida. Enquanto a gente colocar a nossa vontade na frente, a prioridade vai ser a nossa vida. E olha que forte isso. E se ele não estava multiplicando o reino, se Deus colocou aquilo para ele multiplicar o reino, ele estava multiplicando o quê? Se só há 2 senhores. Então se ele não estava multiplicando o reino, ele estava envergonhando o nome de Deus. E Deus não chamou a gente para isso, irmão. Deus não chamou para a gente ser esse servo. Deus não chamou para a gente ter um encontro com Ele e voltar para as práticas antigas. Deus chamou a gente para viver o melhor dessa terra. Deus chamou a gente para fazer a diferença. E aquele servo, ele escolheu ser indiferente no reino. Deus tinha dado tudo do bom e do melhor, confiou nele e falou, vai e faz. E ele, não, eu não vou, eu não quero, eu não vou me esforçar, isso não é para mim. Vamos seguir no versículo 21. A gente vai ver que ele pega 2 caminhos. E esse caminho já eu me identifiquei há muito tempo. No versículo 21, olha o que ele vai dizer. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. A gente vai ver que 2 coisas se encaixam perfeitamente aqui. Primeira coisa, culpar o fato dele não ser capaz. E a segunda coisa, culpar os outros. Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade, ele falou, eu tive medo, e o medo paralisou ele. O que pode paralisar um cristão? O medo. O medo de prosseguir, o medo de saber o que tem adiante, e você só vai conseguir ser recompensado se você pelo menos tentar, se você pelo menos sair do seu lugar, sair da zona de conforto, porque é muito fácil Deus ele confiar alguma coisa na nossa mão e a gente continuar com um discurso de mimimi,
que não, eu não posso, que eu não quero, que eu não sou capaz. Sabe por quê? Porque vai ter outro para fazer no nosso lugar. Se eu não subir aqui, outro vai subir e vai fazer melhor e para a glória de Deus. Se você não lavar a louça em casa, seu pai, sua mãe vai lavar, ou enfim, ou quem for. É muito fácil a gente viver, é muito confortável a gente viver dessa forma, é muito fácil a gente viver essa vitimização, é muito fácil a gente ser imaturo desse jeito, irmão. Mas Deus chamou a gente para fazer a diferença. Deus chamou a gente para fazer a diferença, ou a gente acredita nisso ou não. Então o primeiro é o quê? Culpar o fato dele não ser capaz. O medo paralisou ele. E o segundo, culpou quem? Culpou o Senhor, falou que ele é o quê? Um homem severo. Não, o Senhor vai me pegar, eu não vou fazer isso não. Esquece isso. Então ele terceirizou a responsabilidade dele, ele colocou para outro fazer. Até quando, irmão? Até quando você vai sentir essa dor? Até quando? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer? Até quando a gente vai ser esse servo mau e desobediente? Até quando nós seremos essas pessoas que, sabe, vivem com esse discurso de mimimi? Chega! Chega desse discurso. Deus, ele te chama de forte, Deus, ele te chama de corajoso, Deus, ele transformou a sua vida, Deus, ele te deu uma nova história. Para de querer voltar lá no passado e viver tudo de novo, querer resgatar o passado. Pelo amor de Deus. E quando a gente fala de medo, tem uma história muito bem conhecida também. Vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar dos 12 espias? Alguém aí já ouviu falar dos 12 espias? Amém? Glória a Deus. Mas eu vou resumir ela de uma forma muito rápida. O medo paralisou esse servo mau. Não foi isso que ele falou para o Senhor? Tive medo. Então ele não fez. E a gente vê que aquele 12 espias que Moisés levantou para poder espiar aquela terra, era a terra prometida, era a promessa de Deus para aquele povo, que o Fabrício até falou um pouco aqui também. E quando Moisés separa, ele fala, vai lá e me traz um relatório do que tem naquela terra. Vai lá espionar, porque eu quero saber o que tem lá. Os 12 espias vão lá ver na terra e volta com fruto, volta com relatório, volta, sabe, falando do que eles viram, do que tinha naquela terra. E falou aqui, ó, Moisés, pum, tá aqui. Só que 10 tiveram medo. 10 estavam acostumados ainda com o Egito, da escravidão, o pensamento lá de trás. E sabe o que aconteceu? Eles, quando tiveram aquela visão imediata, quando eles olharam aquela terra, a primeira coisa que eles viram foi o quê? A dificuldade. E quando a gente tiver esse pensamento, e quando a gente tiver essa visão de colocar a nossa vontade, a nossa visão na frente, a gente sempre vai ver dificuldade. A gente sempre vai ver o medo. A gente sempre vai ver dessa forma. Aqueles 10 espias, eles paralisaram porque tiveram medo. E o que eles falaram? Moisés, deu ruim. Impossível de ir lá. Ó, é gigante, aquela terra tem isso, tem até o lado bom, mas não dá. Não inventa, Moisés, pelo amor de Deus, Deus não vai estar nesse negócio não. Aquela terra não é para gente. Traduzindo para hoje, para os nossos tempos. Eu estou falando de uma forma bem clara para que você possa entender, tá? Fala assim, Bruno, mas não está assim desse jeito na Bíblia não, mas trazendo para o tempo de hoje, né, irmão? Então, é mais ou menos isso. Então, fica ligado aí. Então, Deus, aqueles 10 espias, eles falaram até um certo ponto bem, mas depois eles paralisaram. Só que teve 1, 2... Eu vou repetir, teve 1, teve 2, e aqui na Rehoboth tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 100, tem 1000, tem 2000, que não paralisaram nas dificuldades, irmãos. Ele falou assim, Moisés, subamos e possuamos a terra. Eu não estou nem aí para a dificuldade, eu não estou nem aí para o gigante, eu não estou nem aí para quem habita naquela terra, mas aquele que é fiel vai nos levar na terra prometida. Ele é fiel para cumprir na nossa vida, irmão. E Caleb não paralisou, ele pegou e somente ele contra 10, ele falou assim, pode ir parando.
Pode parando por aí. Se Deus falou, lá atrás Ele tirou a gente da terra do Egito, da escravidão, e agora a gente vai morrer aqui? Negativo, irmão. Então Caleb foi forte, Caleb foi corajoso, e Josué foi junto, embarcou junto nessa onda, irmão. É incrível como Deus faz na nossa vida. É incrível como Deus, Ele está sempre nos mostrando o caminho que a gente deve trilhar. E a gente vê que Josué e Caleb, eles o que? Acreditaram na palavra do Senhor. Eles foram obedientes desde lá de trás. Eles acostumaram a sua mente ao que? A prosseguir, a ouvir e confiar na voz do Senhor. Coisa que aquele servo mau não tinha, porque ele já começou fazendo diferente. Ele guardou, ele segurou aquilo que Deus tinha dado para ele e só viu o benefício próprio. Falou, vou pegar o que Deus me deu e vou usar para o meu benefício. Mas agora Josué e Caleb tiveram a humildade de sempre reconhecer a voz do seu Senhor. E eles continuaram. E a gente vai ver agora, voltar lá para a parábola em Lucas, tá bom? Vamos voltar para Lucas 19. Eu esqueci de falar para vocês segurarem, agora volta lá em Lucas 19. Lucas 19 no versículo 16. Agora a gente vai pegar essa parte aí. No versículo 16, falar muito da sede, né, irmão? Da sede, a boca começa a ficar ressecada, e a gente não tem o costume, né? Aí vai dando ruim, vai dando ruim na boca, você vai sentindo a boca cada vez mais ressecada, né? Mas glória a Deus por isso. Vamos lá, no versículo 19, capítulo 19, Lucas 19, no versículo 16, agora a gente vai ouvir a parte do servo bom. O primeiro servo informou, Senhor, investi o seu, olha que diferença, investi o seu, ele não falou o meu, o seu, ou seja, aquilo que Deus deu para ele, ele reconheceu e falou, eu investi aquilo que você me deu, o recurso que você me deu, Senhor, está aqui, eu multipliquei, eu fiz, eu cumpri o processo, eu esperei, levou tempo, sabe, Senhor, eu me esforcei, mas está aqui aquilo que você me confiou. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você anseia por isso também, irmão. Eu não sei se é isso que você quer, agradar o Senhor, ou eu não sei se você espera, sabe, somente benefício próprio, mas a Bíblia mesmo vai dizer, se aqueles que esperam do Senhor somente nessa terra, é o mais miserável possível. Não somos esse povo, irmão. Eu creio que nós estamos sendo esse aqui, o servo bom, que pega aquilo que Deus deu para ele, que Deus colocou, que confiou, e ele foi para multiplicar. Vamos lá, o primeiro servo informou, Senhor, investi o seu dinheiro, e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo e fiel, porque foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa governará quantas cidades? 10 cidades. O servo seguinte informou, Senhor, investi o seu dinheiro, e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o Senhor, você governará 5 cidades. Você vê que foi a proporção igualzinha. O que tinha 10, e ele multiplicou esses 10, Deus ele falou assim, ó, servo bom e fiel, está aqui, você agora vai governar sobre 10 cidades. Deus não tinha dado 10 para ele, 10 recursos, Deus não tinha dado o número 10 para ele, então Deus ele falou assim, agora então tá bom, agora você vai governar na mesma proporção, porque você foi fiel no pouco, e sobre o pouco, se você for fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor vai te colocar. E a gente vai ver que o servo bom e fiel, ele é tão incrível que ele reconheceu tudo o que o seu Senhor tinha feito por ele. Todos os recursos, tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, ele reconheceu. A todo instante e a todo momento. E se a gente gastar a nossa vida somente nessa terra, a gente não consegue ouvir essa voz aqui do céu. Servo bom e fiel. Enquanto a gente quiser ser imediato, enquanto a gente quiser ser essa pessoa que quer sempre fazer do nosso jeito, da nossa vontade, a gente vai esperar essa voz de servo bom e fiel, sabe como? Somente nessa terra. A gente vai esperar que o nosso patrão fale isso. A gente vai esperar
que pessoas da nossa família falam isso, você é muito bom, você é fiel, a gente vai querer ouvir isso do nosso líder, a gente vai querer ouvir isso de todo mundo, e você pode ser uma pessoa frustrada, sabe por quê? Porque você corre um sério risco de lá na frente, de lá em cima, quando você chegar, você não ouvir a voz do Senhor, servo bom e fiel. Sabe por quê? Porque você quis viver do seu jeito, você quis colocar a sua vontade na frente. E quantos de nós somos assim, irmão? Quantos de nós não quer abraçar um desconforto hoje para lá na frente colher coisas boas? Quantos de nós hoje, um exemplo muito simples, quem faz academia hoje aqui, quem faz academia? Você faz aleluia, você faz academia, o que? Lá na frente você vai colher bons resultados na sua saúde, não é somente no corpo, mas é na sua saúde principalmente. E quantos de nós, irmãos, a gente vê que agora teve uma paralisação, um protesto lá em São Paulo, e você acha que aquelas milhares e milhares de pessoas que estavam lá protestando, vocês acham que eles só estavam protestando para o Brasil mudar hoje? Hoje? Irmão, muita gente parar para conversar ali e perguntar por que ele está ali, sabe o que ele ia falar? Pelos meus filhos, pelos meus netos, pelas gerações que vão vir depois de mim. E quantos de nós quer somente hoje, quer somente de Deus agora, quer somente de Deus, sabe, nesse momento, nesse exato momento? Quantos de nós conseguem dizer isso? Eu vou lutar hoje, eu vou abrir mão hoje, para que os meus filhos façam diferente lá na frente, para que as gerações futuras, isso é um nível ápice, é o ápice da maturidade, é o nível máximo da maturidade, de você abrir mão hoje e entender que lá na frente, você vai colher bons resultados. Aprenda hoje a gente sair daqui em nome de Jesus, querendo viver dessa forma, querendo abrir mão hoje. Sabe por quê, irmão? Lá atrás, vários discípulos, Paulo, perderam a vida. Pessoas lá atrás sofreram apedrejamento. Pessoas lá atrás, discípulos, apóstolos, foram presas. Pessoas lá atrás foram enforcadas e deram alto preço. E sabe o que o mundo falava naquele tempo? Sabe o que o mundo fala para a gente hoje, irmão? Fracassado. Você acha o que Jesus, quando passou pela via dolorosa, até ele chegar naquela cruz, você acha o que as pessoas, eu vou ajudar? Não. Para muitos ali, Jesus foi um fracassado. Para muitos ali, aqueles discípulos, eles foram fracassados. Só que na verdade tudo o que eles faziam era, sabe por quê? Porque eles queriam, eles ansiavam de ouvir aquela voz, servo bom e fiel. Enquanto o mundo fala que você é fracassado, o céu vai falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Ei, pode aplaudir o nome do Senhor aí, querido. Que a gente saia daqui nessa noite com essa maturidade, entendendo que aquilo que Deus tem pra gente, ela é bem melhor, que a vontade de Deus, ela é bem melhor na nossa vida. E só pra gente finalizar, aleluia, só deu pra ouvir a voz do Tiago daqui, né? A voz do Tiago também, aleluia, Tiago. Só pra finalizar, acreditei, irmão. Vamos lá para Mateus 4, não estava nem no meu esboço essa parte, mas Deus traz a lembrança, e eu queria finalizar essa parte aqui com vocês, Mateus capítulo 4, vou até abrir aqui, vamos lá, Mateus capítulo 4, e aqui eu vou só explicar esse iniciozinho aqui para vocês. A gente vai ver que Jesus aqui, esse processo de Jesus, é o processo que ele estava indo ser tentado no deserto. Jesus, ele tinha sido batizado, Deus tinha acrescentado coisas na vida ali de Jesus, né? Deus, ele tinha acrescentado algumas coisas para que Jesus, ele chegasse no deserto forte, chegasse firme. E quando a gente vê que Jesus, ele chega no deserto, é tão incrível, que a gente vai ler aqui no versículo... Vamos ler aqui através do versículo, vamos ler 1 mesmo, capítulo 4, versículo 1.
Olha que incrível isso aqui. Em seguida, Jesus foi conduzido o quê? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, ele teve o quê? Fome. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Então, automaticamente, ele teve fome. Jesus, ele era 100% Deus, mas também era o quê? 100% homem, carne. Então, ele sentiu fome. E a gente vai ver que o diabo, o inimigo da nossa alma, ele sempre vai vir numa oportunidade. O inimigo, ele está sempre ao nosso derredor. O inimigo, ele está sempre nos observando e querendo pegar alguma oportunidade nossa. E aqui a gente vê que Jesus, ele estava o quê? Com fome. E olha o que vai acontecer. Isso aqui é um texto bem conhecido, mas no versículo 3, vai dizer assim, versículo 3: o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em... Ou seja, ele estava com fome. Então o que o inimigo falou com ele? Ó, não está com fome? Se você não é o Deus, você não é o Deus aí da parada, então vamos lá. Então faz o seguinte, transforma essa pedra em pão. E o Jesus estava o quê? Com fome. Aí olha o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de... Entenda uma coisa. Jesus, ele teve fome. E o inimigo veio aonde ele estava o quê? Mais fome. A necessidade dele era o quê? Maior. A necessidade dele ali era grande, era fome, era terrena, era natural, era algo que ele estava vivendo e que ele estava precisando naquele momento. Mas o inimigo veio para o quê? Para poder oferecer justamente o que ele queria. Se Jesus fosse uma pessoa imediata, ele aceitaria esse pão? Sim ou não? Sim. Mas Jesus, ele pegou e falou assim: ô, diabo, sai para lá, aqui você não vai se crescer. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele confiou, ele preferiu seguir no propósito. Ele não olhou aquilo que ele precisava naquele momento. Ele não trocou o prato do céu pelo prato do inferno. E se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver conectado, se a gente for essa pessoa imediata, a gente vai trocar o banquete do céu por um simples prato do inferno. A gente vai aceitar qualquer coisa na nossa vida porque a gente não tem uma meta. A gente não tem, sabe, a confiança, aquela convicção que aquele lá atrás teve, Caleb, que lá atrás Josué teve. Se a gente não tiver isso dentro de nós, a gente aceita aquela proposta que vem do inferno na nossa vida. A gente se torna que essa pessoa imediata. E se a gente for imediata, a gente aceita qualquer coisa na nossa vida. Aí vamos seguir. Aí Jesus, ele vai ser tentado em outras coisas que eu vou pular. E vamos botar aqui o versículo 10. Vamos para o versículo 10. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Deixa a Bíblia aí. A gente já vai louvar também ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer um aleluia aí no seu lugar. Você é livre. Começa a criar esse ambiente profético na sua vida. Começa, sabe, a trazer a lembrança aquilo que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Começa a trazer a lembrança tudo aquilo que foi falado hoje nessa noite, o que pegou você. Eu queria que você pudesse trazer agora na sua mente o que Jesus está querendo tratar você nessa área. Então vamos lá no versículo 10. Se a igreja puder não sair do seu lugar, vai ser muito bom. Senão você tira a atenção de um monte de gente. Então fica focado. Vamos lá, versículo 10. Olha o que Jesus falou depois de ele ser tentado em várias áreas da sua vida. Aí ele falou assim para o Satanás, no versículo 10: saia daqui. Tem medo de falar? Saia daqui. Saia daqui. Disse Jesus, pois as escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a... Versículo 11. Então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram quem?
Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram. Deixa eu te falar, quando você recusar a proposta que veio do inferno, os anjos de Deus vão vir para te servir, irmão. Agora, se você for imediato, não tem como viver isso aqui. Pode aplaudir o nome do Senhor. Feche seus olhos aí no